Bom dia para todo mundo aí que está participando desse evento. Hoje nós tivemos aí um início de dia, eu diria que um pouquinho complexo, pelo menos aqui da nossa parte, realmente um excesso de chuva aí que atrapalhou muito a locomoção das pessoas, né? E quero me apresentar, Maurício Felgueiras, eu sou presidente da MGM Sistemas, e é uma honra poder estar aqui mediando esse nosso convite. Como eu disse, eu sou uma pessoa de tecnologia, né? Sou uma pessoa do mundo da informática, não sou a pessoa mais habilitada do mundo para falar dos temas que nós vamos debater aqui, mas eu sou bastante curioso, bastante falador também, não sei se alguém já notou isso, e quero ser assim o mais provocativo dentro desse processo aí que, sem dúvida nenhuma, é muito interessante para todos nós. Apresentar Pedro Almeida, né? Eu acho que ninguém melhor do que o próprio Pedro para se apresentar. Um desafio novo, né, Pedro? Um homem que também sempre foi da tecnologia, sempre viveu o mundo IBM, agora está dentro do mundo da saúde, né, do seguro, e que envolve todos esses aspectos. E vamos deixar o Pedro se apresentar, que eu acho que ele vai fazer isso muito melhor do que eu. Pedro, com a palavra aí, por favor. Bom dia a todos. Maurício, a gente está fazendo uma dobradinha, porque isso aqui eu acho que é um ciclo de palestras que a Câmara Portuguesa, muito conectada, né, ao mundo de hoje, está promovendo, trazendo pessoas aí da tecnologia para falar um pouquinho. Quem não teve a oportunidade perdeu a palestra do Maurício, ele nos deu uma aula da história da tecnologia. Maurício é um grande amigo, um mentor, parceiro, diretor aqui comigo, já foi também fornecedor nosso, cliente. Então, assim, é tudo misturado ali, a gente tem uma relação em várias instâncias, né? Então, é uma pessoa que eu respeito muito e tenho a honra aqui de poder dividir esse palco aqui com ele. Bom, deixa eu me apresentar aqui, eu sou Pedro Almeida, eu fui durante muito tempo executivo da IBM, eu me aposentei, eu comecei muito cedinho lá, em 2018, e me juntei aqui a um grupo de amigos, Rafael Mota, João César Lima, no Grupo Case. Tá? O Grupo Case ele é uma empresa de 25 anos de tradição, na parte principalmente de seguro-saúde. A gente atua com corretagem de todos os produtos, até ramos alimentares, mas muito focado na saúde. Tá? Virei sócio do grupo, sócio deles. Em 2018, a gente fez um spin-off e criou uma empresa de tecnologia e, na verdade, um novo modelo de negócio mais leve, mais conectado ao mundo, para disruptar mesmo. Né? E a gente criou a iTech Care, na qual, desde 2018, eu sou o CEO. Tá? Então, essa aqui é a minha breve trajetória. Então, hoje eu vim falar assim, de um tema que eu acho que está muito, como o Maurício comentou, muito em voga, né? Que é a questão da tecnologia na saúde. Eu vou dividir esse palco aqui com a Ana Rodrigues, tá? Que é a nossa gerente de programas de saúde, de wellness. Ela é a especialista, eu só vou fazer aqui uma rápida introdução e quero mostrar para vocês um pouco, uma apresentação bem leve, só para ambientar vocês. E, principalmente, a gente escuta, Maurício deve ouvir muito isso, né? Existe um medo da tecnologia, acha que a tecnologia vai tirar o emprego, acha que a tecnologia vai fazer com que o mundo mude completamente. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns insights para vocês perceberem que não é tão ruim assim. Pelo contrário, a tecnologia é uma grande parceira, uma grande amiga que a gente precisa cultivar e usar da melhor forma possível. Pedro, você pode aí projetar a primeira tela? Pode passar aqui para o primeiro chart, por favor. Bom, eu queria começar com uma frase muito antiga, tá? De Marshall McLuhan, tá? Que ele nasceu em 1911, tá? E naquela época as pessoas já tinham um grande medo, né? Do que seria esse negócio de tecnologia. O Maurício deve lembrar muito disso. E ele simplesmente simplificou. Ele diz o seguinte: olha, a tecnologia, na verdade,
ela é uma extensão do ser humano, tá? É algo que vai fazer com que o ser humano possa incrementar o seu poder de ação e a sua velocidade de mudança, né? Hoje em dia até tem um grande debate que existe no Vale do Silício sobre algumas empresas que defendem o modelo da inteligência artificial, né? Que é uma inteligência 100% máquina, com o modelo do... Vocês devem ter gostado desse filme aí, do Schwarzenegger, do modelo ciborgue, né? Que é um pouco a linha aqui do nosso amigo Marshall, que é a tecnologia embutida no ser humano e ajudando ele. Obviamente que a gente não precisa ter implantes tecnológicos no corpo, apesar de termos já o conceito do wearable, a gente não precisa ter esse tipo de movimento para tornar a tecnologia parte do seu corpo, do ser humano. A gente pode simplesmente usá-la da melhor maneira. E é o que vem sendo feito. Eu queria mostrar alguns exemplos aqui no próximo chat. Tá? Como comentei, a ideia da tecnologia é aumentar o poder de capacidade e a velocidade para mudar. E de que forma que a gente está conseguindo mudar o mundo? Por favor. A maneira como a gente se move, fundamental, né? A gente usa, hoje em dia, não conseguimos nos mover sem tecnologia, muito menos pedir um táxi, né? Um Uber, um 99, por favor. A maneira como a gente se alimenta, isso aqui é um pouco sofisticado para os tempos de hoje, mas já é uma realidade em algumas cidades. O próprio iFood entrega comida por meios eletrônicos, né? Por favor. Como a gente lida com dinheiro, né? Hoje está muito fácil também, ou seja, você percebe que todos os hábitos, culturas normais, humanas, como são impactadas pela tecnologia. Por favor. E até mesmo a questão do sagrado, né? Isso daqui é uma foto aqui do Papa, né? Isso hoje em dia tem um outro chart que mostra a evolução, né? do concílio, né? As pessoas com vela e hoje as pessoas com celular tirando foto. Ou seja, a tecnologia está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, há muito tempo. Pode passar? Também a tecnologia, principalmente hoje em dia, o Maurício falou muito isso na palestra dele, né? Está mudando completamente a forma como a gente se aproxima, né? Como a gente se conecta, como a gente se fala, né? E isso é definitivo, isso é uma mudança definitiva. O modelo híbrido ele veio para ficar, tá? Eu não acho que isso vai ter nem o home nem o office, sim a mistura dos dois, né? E isso graças à tecnologia. Pode passar? Agora, também tem o downside das coisas, né? Tem o aspecto que a tecnologia tanto pode nos unir como nos isolar, né? De novo, é a tecnologia que define o padrão ou são os seres humanos que definem como eles querem criar o padrão deles? São os seres humanos. A tecnologia não muda nada. Vocês vão ver no próximo chart, por favor, Pedro. Olha a foto aqui de 1900 e olha a foto de hoje em dia no metrô. O que a tecnologia mudou o hábito humano? Eles estavam isolados, cada um lendo o seu jornal, só que trocou o jornal pelo seu tablet ou pelo seu celular. Ou seja, a tecnologia ela não muda tanta cultura. O ser humano é que tem esse dever de mudar a cultura e, obviamente, o que ela faz, caso o ser humano queira, que quem pilota a tecnologia, inclusive desenha e inventa a tecnologia, é o ser humano, ele é que define o rumo e a velocidade com que ele quer mudar. Pode passar? E hoje em dia, o que a gente mais chama atenção, e talvez esse seja o grande pulo do gato aqui da tecnologia, é como que a gente trata os dados. Tá? O grande dilema não é você criar o dado existe. Né? É como é que você consegue extrair esses dados e tirar proveito dos dados. Então, hoje, o grande desafio da tecnologia é essa integração de dados, a integração da informação. Pode passar? Pode passar? Não sei se vocês tinham ideia disso, tá? Vou montar essa apresentação. Isso aqui é a quantidade de dados que são gerados no mundo por dia.
quintilhões. Você tem bilhões, trilhões, quatrilhões, e é a primeira vez que eu ouvi falar de quintilhões. Como é que você pode tratar esses dados? Como é que você pode tirar proveito de tanta informação se você não pode, se você tem que ter algumas ferramentas, alguma tecnologia para te suportar? Por isso que eu digo que o grande dilema hoje em dia é como é que você trata os seus dados. Pode passar? Exatamente. Como é que você transforma os bits e bytes em informação? Dado é super valioso, mas não tem proveito nenhum se ele não for transformado em informação para que você tome uma tomada de decisão segura. Tá? Só que tem outros aspectos importantes para que você tome a decisão. Eu queria passar aqui um vídeo, antes, segura um pouquinho aí, Pedro, só explicar aqui o contexto. Criaram uma câmera inteligente, tá? Essa câmera, para evitar que você tivesse vários câmeras main, a câmera teve uma regra de dados que definiu que ela deveria acompanhar os principais lances do jogo. Obviamente, a câmera foi treinada para seguir a bola. Tá? Olha o que aconteceu. Esse caso é real, tá? Esse caso é real que a gente pegou aqui, graças ao Marcelo Hoffman, nosso diretor comercial aqui, me passou, achei sensacional isso aqui. Pode mostrar. Vocês podem reparar que a câmera ela não está indo na bola. Olha onde é que ela está indo. Está filmando o bandeirinha. Vocês sabem por quê? Porque o bandeirinha é careca. A câmera ela é uma tremenda tecnologia, altamente automatizada, mas quem programou ela não conseguiu criar para distinguir a careca de um bandeirinha, com todo respeito aos carecas. Pedro, isso aí não é nenhuma implicância a você aí que está passando o chat, por favor, continue passando. Mas ela não fez essa distinção. Então, ou seja, não adianta você ter tecnologia se você não tiver um ser humano para ensinar da maneira correta essa tecnologia. Tá? Mais uma prova de integração do ser humano com a tecnologia. Pode passar, Pedro? Acho que ele vai até o final, né? Ah, tá. E a gente criou esse quadro aqui, que é um quadro bem emblemático, né? Do toque do ser humano, para exemplificar ou para ilustrar, a palavra correta, ilustrar a importância da curadoria humana em todos os aspectos. Tá? E é um pouquinho sobre curadoria humana que a gente vai começar a falar daqui para frente, porque não existe tratamento de saúde sem médico, não existe tratamento de saúde sem especialistas que treinem os nossos algoritmos. Tá? Pode passar um pouquinho? Isso aí foi até comentado pelo Maurício também, eu me lembro, eu peguei até esse gancho dele da apresentação. O que diz é o seguinte: a pandemia ela não vai mudar radicalmente o mundo. Tá? A gente estava caminhando para essa mudança. Talvez o que ela tenha introduzido nesse mundo tenha sido a velocidade. Ela acabou ampliando a velocidade e coisas que nós faríamos nos próximos 20 anos, provavelmente nós vamos antecipar e fazer nesse ano aqui. Tá? Pode passar. E nesse aspecto, tem duas áreas, a gente vai começar agora a entrar na parte aqui final, tem duas áreas onde essa mudança, essa aceleração, vamos dizer, melhor do que mudança, essa aceleração vai ser mais notada. Uma é na área da educação e a seguinte é na área de saúde. Por isso que, se vocês olharem, todos os movimentos de investimento, eles se voltam ou para a Health Tech ou para a EduTech. No Globo, desse final de semana, estava falando do incrível interesse do Lehman, do BTG, na compra de escolas. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Assim como você vê os movimentos, você teve agora recentemente uma grande empresa, que é o Grupo DASA, talvez o maior grupo empresarial de saúde, despontando aí, fazendo o IPO dele um sucesso, o IPO, e transformando a saúde dentro do conceito do ecossistema. Tá? Então, essas são duas áreas que a gente tem que ficar muito de olho, prestando muita atenção, porque são as áreas que realmente vão mudar muito. Pode passar?
E a saúde, especificamente, é um problema muito sério, tá? E é exatamente nesse ponto que a iTechCare e o Grupo Case estão inseridos. É esse aspecto que a gente explora com os nossos clientes e com nossas empresas. E por quê? Porque hoje a saúde é um modelo totalmente hospital-cêntrico, tá? Ela não segue o que diz as regras da medicina, que 80% deveria ir para a atenção primária, 17% pronto-socorro e apenas 3% internação. Você vê, por exemplo, quando você está com algum problema, você não está ligando para o seu médico de família, né? Você vai no pronto-socorro. E, em geral, alguns pronto-socorros, alguns hospitais têm até protocolos. Se você tem mais de 60 anos, olha, por segurança interna. Interna por segurança, fica 1, 2 dias aqui. O problema disso é que, se você, em média, uma consulta eletiva, uma atenção primária custa R$100, um pronto-socorro custa 400. Uma internação baixa custa entre 2.000 e 4.000 reais. Então, quer dizer, esse desalinhamento do 80-17 3, e hoje, em alguns casos, se você olhar algumas redes de hospitais, chega a 30%, 35% o nível de internação, isso desbalanceia todo o sistema e torna o sistema extremamente caro. Sem falar nas fraudes. Não sei se vocês têm esse número, mas isso é um número, inclusive, atestado pelas operadoras, 40 bilhões de fraudes na área de saúde. Não estou falando de desvio de Covid, não, gente. Eu estou falando de pino que é colocado a mais, de cirurgias que não precisavam serem feitas, que são feitas. Esse número chega a 40 bilhões de reais. É um escândalo, tá? E, obviamente, a tecnologia ela consegue identificar onde estão esses problemas, tá? Já comentei aqui que a gente tem que mudar essa rota para evitar que mais de 50% que você poderia evitar 50% das visitas a pronto-socorro, 30% a menos cirurgias poderiam ter sido evitadas, tá? Hoje ainda existe uma alta concentração de players no setor e o Brasil tem um problema muito sério, que é a questão da judicialização da saúde, que também consegue, com tecnologia, ser evitada ou minimizada. Pode passar. É por isso que eu digo, foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu vim do mundo IBM para o mundo de saúde, eu fiquei impressionado, porque eu acho que a saúde é o único segmento no mundo que, quanto mais tecnologia você coloca, mais cara a conta fica. Então, estão fazendo alguma coisa errada, né? E a gente sabe o que está fazendo errado, né? Pode passar. O problema que hoje existe é que as pessoas não fazem o que a gente chama de uma medicina personalizada. E eu vou conectar agora com o início. E por que não faz a medicina personalizada? Porque ela não usa tecnologia para fazer integração de dados. Os dados da saúde, os dados do consumo estão aí, tá? Se você conseguir fazer isso que está explicado aqui nessa rodinha, nessas roldanas aqui do lado, a integração de dados através de automação robótica customizada, você consegue, sim, identificar o perfil de consumo de uma determinada pessoa. O que eu chamo de perfil de consumo? Assim como você vai e compra feijão, arroz, depois você de malhar, você toma um mate, você tem uma cultura em que você usa para gastar, né, no varejo. A mesma coisa que você faz com a sua saúde. Você vai num determinado médico, você tem alguns padrões que você usa, muitos desses padrões estão errados e precisam ser corrigidos. Então, como você tem esse dado, como você tem todos esses registros, ao fazer essa integração, e abro um parênteses aqui, dentro de um conceito de LGPD, dentro de um conceito de anonimização, tá? A máquina, que a gente tem isso como uma máxima aqui na empresa, tá? A máquina, treinada pelo ser humano, consegue fazer esse conceito de medicina personalizada e traçar a jornada do seu paciente. E para quê? Para que ele consiga colocar você dentro de um ecossistema que hoje tem que ser integrado entre a empresa, entre os médicos, entre as clínicas e os hospitais. É esse trabalho que a gente vem fazendo para grandes empresas, como, por exemplo, o BR Foods, ou até para pequenas empresas, tá? Para escritórios de advocacia. Hoje, a gente trabalha para empresas de 20 funcionários até empresas de 200 mil funcionários. E por quê? Porque a gente usa muito maciçamente tecnologia no tratamento desses dados. Pode passar? Eu queria agora, então, fazer uma parada aqui
e passar para a Ana, que vai estar no finalzinho, acho que tem uns 4, 5 charts, depois a gente abre para algumas perguntas aqui. Ana, por favor, pode assumir aí o comando. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Perfeito. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje para mostrar um pouquinho da nossa experiência com a incorporação dessas novas tecnologias e como isso tem ajudado não só o nosso trabalho, né, a melhorar a qualidade, mas muito melhorar a qualidade de oferta de serviços de saúde para os beneficiários que a gente acompanha aqui nas empresas, né? Então, aqui eu coloquei qual que seria o objetivo de incorporar uma nova tecnologia, né? Para quê? Eu coloquei alguns pontos que vocês devem ter notado, né? O primeiro que eu coloquei, que eu acho que é um dos mais importantes, é facilitar o acesso a serviços de saúde. Né? Isso é uma coisa que ainda é muito difícil, principalmente no nosso país, né? O Brasil, que é um país gigante com várias realidades, né? As pessoas precisam ter acesso. Vocês devem ter sentido a revolução do acesso em saúde com a telemedicina, não sei se vocês já usaram, né? Que era uma coisa que a gente nem imaginava e veio a pandemia e acelerou esse processo, né? Isso foi uma coisa muito importante. Nós tínhamos, por exemplo, em clientes beneficiários que rodavam 200, 300 quilômetros para ter acesso a um especialista. Então, a gente está falando de pessoas que não tinham acesso a especialista, que não tinham acesso a um cardiologista, a um dermato, e agora com a telemedicina a gente tem esse acesso, né? Isso é uma coisa muito importante. Em segundo lugar, melhorar a experiência do usuário. Então, vocês também já devem ter experimentado algum wearable, algum aplicativo, né? A gente usa muito a tecnologia também para melhorar, e no momento que a gente melhora a experiência do usuário, a gente promove o engajamento, que é o meu terceiro item, e a gente consegue ter um impacto maior das ações que a gente oferece, né? Então, a tecnologia é muito importante. Como o Pedro já comentou, ela é uma ferramenta, né? Porque por trás a gente tem toda a inteligência de um time, né? Então, lá hoje com a gente tem um time de saúde completo, tem um médico, enfermeiro, eu tenho a equipe multi, então a gente tem o profissional de educação física, o nutricionista, o psicólogo, então todo esse time unido a essa tecnologia, a gente consegue melhorar muito o cuidado. E o quarto item que é reduzir custo. Então, a partir do momento que você tem tecnologia, você consegue escalar, né? Então, que mais pessoas tenham acesso com um custo menor. A tecnologia também vem ajudar nesse sentido, né? E como eu falei, potencializar os resultados, né? Então, esse é o futuro da saúde, a gente, assim, não tem dúvidas. A gente viveu praticamente uma revolução nesse último ano, aqui com a pandemia, que acelerou a incorporação dessas tecnologias, e a gente aqui já vem sentindo, né, como isso facilitou e como isso conseguiu potencializar alguns resultados. A gente consegue entender melhor a jornada das pessoas, o que as pessoas estão consumindo de saúde, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode ter uma ação preventiva, né, a gente faz muita análise preditiva. Pode passar, Pedro, por favor, para o próximo, que conversa com isso. Obrigada. Essa é uma das experiências do que a gente tem desenvolvido hoje, lá na ITechCare, na Case, que é a incorporação de tecnologia num painel. Então, é um dashboard, né? Acho que vocês já têm ideia do que seja um dashboard. Aqui são painéis que a gente une dados de várias bases diferentes, que era uma necessidade interna, uma necessidade dos nossos clientes, né? Então, a gente tem duas formas de inovar, partindo de uma dor interna ou partindo da dor de um cliente. E acho que aqui com os dashboards a gente conseguiu unir essas duas coisas muito bem, né? Os nossos clientes tinham muita necessidade de enxergar a informação de uma forma integrada. Então, eles tinham lá todos os dados da base de saúde que vem das operadoras, os dados de programas de saúde, os dados de absenteísmo, né? Então, como é que a gente mostra a relação entre essas coisas? E a gente produziu os dashboards, eles trazem indicadores que geram informações para tomada de decisão, então fica muito mais fácil, né? Ao invés de eu lidar com aquelas planilhas gigantescas, né, de Excel, tentar extrair alguma informação, e às vezes com muito erro, né, que é o que o Pedro já colocou, que é uma coisa que a tecnologia ajuda também, né, e respeitando a lei de proteção de dados, né, de uma forma anonimizada, ninguém tem contato com essa base, então é tudo automatizado, né, chega o dado direto da operadora, sobe na base de saúde e a gente enxerga isso que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um print do nosso dash. Esse é um dash de saúde mental, é um farol de saúde mental. Vocês sabem que é um tema hoje super necessário para todos os clientes, né? Como é que a gente vai lidar com a questão de saúde mental, que já era ruim e depois da pandemia ficou pior, né? Então, aqui nesse dashboard, a gente consegue unir informações das bases de saúde, de PBM, né? Que é o benefício farmácia,
de absenteísmo e de apoio psicológico com parceiros que o nosso cliente tiver, e a gente criou um farol de saúde. Então, aqui a gente consegue ter uma ação preventiva. Eu consigo identificar, através do consumo dos meus beneficiários em todas essas bases, se eu tenho alguém que eu preciso olhar com mais carinho. Então, aqui as pessoas que estão no verde, né, são aquelas pessoas que têm um consumo regular, as pessoas que estão no amarelo tiveram algum consumo que acendeu uma luzinha para a gente chama de sentinela, né, então a gente criou alguns sentinelas dentro de cada uma dessas bases, né, e o vermelho também as pessoas que a gente precisa acompanhar com carinho. Então, isso ajuda o nosso cliente a ter uma ação preventiva. Então, quem são as pessoas que eu preciso acompanhar com carinho? Essas pessoas estão no nosso programa de apoio, e se elas estão no nosso programa de apoio, como é que está se comportando ali o custo na operadora de saúde, né? Não teve mais internação, que é o que a gente imagina, não teve ida desnecessária ao pronto-socorro, que é o que a gente imagina, né? Essas pessoas estão consumindo o apoio psicológico que a empresa contratou, e estão consumindo de uma forma regular, estão tendo resultados, a gente integra tudo isso nesse dashboard. Pode passar, Pedro. Eu trouxe alguns outros exemplos, né? A gente também tem dashboard aqui para as bases de periódico. Então, a gente sabe que as bases de periódico trazem informações super interessantes, como, por exemplo, os hábitos de vida. E os clientes também não tinham essa noção e não tinham isso integrado com o consumo. Então, esse dashboard de hábitos de vida, eles nos permite isso. Então, aqui, os dashboards também são todos dinâmicos, a gente consegue fazer filtro. Então, eu consigo olhar, por exemplo, como é que está o consumo da minha população que tem obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Como é que está o consumo da minha população que fuma, que é tabagista, ou que está com nível baixo de atividade física, né? A gente consegue olhar aqui pelos hábitos. O da esquerda é um dashboard do programa de gestantes. Então, também foi um dashboard que a gente montou, que a gente usa muito, a nossa equipe interna também usa, além da equipe do cliente, e aqui a gente consegue acompanhar como é que estão as captações do programa, isso on time, né, porque a gente atualiza esse dashboard de 15 em 15 dias, ou de 30 em 30 dias, ele está atualizado, o cliente tem o seu acesso, então ele consegue olhar como é que estão as captações do programa, como é que estão os partos, quantos partos eu tenho previsto para o mês que vem, vou me enviar o kit de maternidade para essas gestantes, né? Qual que é o parto pretendido da gestante? A gestante queria parto normal, ela teve cesárea. Isso gerou uma UTI neonatal? Qual que é a prevalência de UTI? Vamos comparar a UTI entre as participantes e não participantes dos programas? E tudo isso com o dashboard é possível, né? A gente consegue, inclusive, mostrar saving desses programas, né? Claro, lidando com muito cuidado com esses dados, é o que o Pedro falou, né? E eu sempre digo que pior do que não ter os dados é ter um dado errado, né, porque faz com que a gente tome uma direção errada. Então, a gente cuida muito da fonte dessas bases, a gente faz uma limpeza, a gente enriquece as bases para poder integrar aqui nesse dashboard, tá? Pode passar, Pedro. Obrigada. E quais são os nossos desafios? Desafios e oportunidades ao mesmo tempo, né? Então, um dos grandes desafios que a gente vivencia hoje é o envelhecimento da população, né? Então, nós estamos envelhecendo rápido aqui no Brasil, o que na Europa demorou 2, 3 décadas, a gente vai fazer em menos de 2, né? Em uma década aqui já mudou muito o perfil da nossa população, e pensar que a gente precisa ter ações saudáveis. Então, como é que a gente quer envelhecer? A gente precisa ter, novamente, ações preventivas, né? Então, cuidar, as pessoas estão acessando, estão fazendo seus exames preventivos, estão aproveitando os programas, as pessoas que têm doença crônica, elas estão se cuidando, né? O que a gente quer, não só que as pessoas vivam mais, mas que vivam com mais qualidade, que a gente use os recursos, né, muito bem, que a gente ofereça as ações integradas, né, não as ações parciais, né? E outro grande desafio é a carga tripla de doenças, né? Então, a gente hoje, né, já adoece e morre mais no Brasil por doença crônica, doença cardiovascular, né, em primeiro lugar, né? Mas a gente ainda tem muito adoecimento por doença infecciosa e por causas externas, né? Hoje os jovens no Brasil morrem por causas externas, né? Violência. Até 29 anos no Brasil, é violência e acidente de trânsito. Então, a gente tem que lidar com esses 3 problemas, são totalmente diferentes, né? Pode passar, Pedro. Já estou me encaminhando para o final, a nossa última slide. E para que tudo isso, né? Para gerar valor. Então, o que a gente quer é gerar valor para o usuário, que é a ponta, que é o final, que é quem está aproveitando, né, esse serviço.
O que a gente quer é ter bons desfechos em saúde. O que a gente quer é qualidade de vida, é que as pessoas vivam bem, né? Então, para isso, a gente faz todo esse ciclo. Então, a gente coleta dados de diferentes fontes, a gente usa muito inteligência artificial, tem algoritmo preditivo por trás, mas tem fundamentalmente pessoas. Então, a gente tem uma equipe multi com inteligência para lidar com tudo isso, né? Tendo a tecnologia como uma ferramenta de apoio. Então, a gente quer gerar informação de qualidade e, além da informação, né, além dos analíticos, o que a gente faz com essa informação? Que é o conhecimento e a sabedoria. A gente quer implementar. Então, a gente quer fazer com que essa informação melhore uma ação que a gente já oferece, melhore a jornada de cuidado daquele colaborador que a gente está olhando, né, com carinho, melhore os programas, né? As empresas têm muitos programas. A gente quer potencializar esses resultados, integrar, fazer com que isso, né, tenha o mesmo objetivo. Né? Pode passar? Pedro, era isso. Acho que falamos, tem bastante tempo para perguntas, né, Pedro? Estamos à disposição. Obrigado, foi no tempo certo aqui. Eu fico contente que tenha bastante tempo para pergunta, porque eu tenho um monte, mas vamos deixar primeiro aí os nossos audientes aí fazerem as perguntas dele por uma questão, obviamente, de preferência, mas eu já tenho aqui no mínimo umas 10 perguntas para fazer. Ouvintes aí, os inscritos que quiserem fazer uma pergunta, aqui no chat ainda não tem nada. No bate-papo ainda não tem nada, mas se alguém quiser abrir a câmera ou o áudio para poder fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não tiver, Maurício pode fazer. Pode encabeçar. Pode. Pedro, olha só, eu queria assim começar, eu dizendo, né, eu conheço a Case há muitos anos, né, e meu testemunho pessoal como atual cliente da Case, eu continuo sendo cliente da Case, e fornecedor da Case também, uma relação umbilical muito interessante, e não há dúvida que a Case tem uma empresa diferenciada, né? Não tem dúvida, não só pelos seus executivos, pela forma da sua equipe, tratamento, etc. É um carinho muito grande pela Case. E eu acho assim, essa proposta que vocês estão fazendo, assim, traduzindo, dando uma visão um pouco diferente aí dessa visão técnica, o que o empresário, o que o consumidor precisa perceber dessa apresentação que vocês fizeram, que ficou muito claro para mim, é que você tem, de um lado, o prestador de serviço do agente de saúde, que são vocês que comercializam os planos, que estão ali lidando com as empresas no plano, né? E a atuação dessa empresa que está comercializando a saúde, ela, de certa forma, é muito limitada, porque ela está pressionada por um lado, né? Eu chamo vocês de marisco, né? Vocês estão, de um lado, pressionados por quem vocês estão vendendo o plano e estão pressionados, por outro lado, pelo cliente, que tem lá os seus interesses de sempre estar buscando melhor atendimento, menor custo, e menor custo, menor custo, e por aí vai, né? E, realmente, quando você consegue juntar dentro desse personagem uma área de tecnologia que seja capaz de trabalhar esse dado, essa informação, esse conjunto, esse perfil de consumo dos seus clientes, e, através da tecnologia, conseguir atender tanto o seu cliente contratante, que é quem está pagando a conta, e conseguir dar números para ele, para que ele consiga reduzir a conta dele, e conseguir atender o seu cliente consumidor, que é o cara que tem lá no médico, um melhor processo de atendimento para ele, eu acho fantástico, né? Isso realmente é uma ideia muito genial e que tecnologia, como você disse, eu acho que sem tecnologia lidar com essa massa de dados, né? Então, se vocês realmente conseguirem juntar esse útil, não é nem útil, fundamental, que é trabalhar o custo das empresas no seu atendimento à sua massa de colaboradores, e também atender a demanda desse consumidor, realmente a pólvora, né? Vocês acho que acertaram na mosca aí o bom uso da tecnologia. A gente viu isso muito, né? A própria IBM, uma empresa inovadora nesse aspecto da inteligência artificial e diversos
recursos disso aí. Então, acho que existe um desafio muito importante dentro desse processo de vocês, que eu acho assim brilhante, de convencer as pessoas de quanto importante é para ela fornecer dados, participar, se integrar nesse processo, porque é esse o cara que vai dar o resultado, né? Eu acho que o grande desafio aí do processo é o caminho do convencimento das pessoas de que não existe dinheiro de ninguém, o dinheiro da saúde, você tem um cartãozinho na tua mão que você gasta à vontade, você vai lá e vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Eu acho que o desafio é as pessoas entenderem que esse cartãozinho não é de graça e convencê-las a entrar neste processo e que esse processo que vocês, com tecnologia, vão trazer o benefício para o usuário. Acho que aí é que está o desafio do processo. Como é que vocês pensam aí o que eu falei? Você tocou num ponto ótimo, tá? A gente vive isso aqui no nosso dia a dia, tá? Tem até um processo que a gente chama, depois eu falo que é a questão do painel de senhas, que trata exatamente isso que você comentou. É verdade, sim, Maurício, é uma mudança de cultura que precisa ser feita. O Rafael, até que é o meu sócio, ele dá até um exemplo muito bom. Saúde é mutualismo, tá? Não deveria você ter numa ponta alguém ganhando muito dinheiro, na outra ponta outra pessoa ganhando tão pouco ou sofrendo tanto, tá? Tá desequilibrado o negócio, tá? A gente até brinca que a gente é um pouco, ou quer ser, né? A XP do mercado, para desintermediar, tá? Hoje, você tem muito conceito, você não pega e não deixa o teu carro aberto na rua, né? Mesmo sabendo que o seguro vai pagar. Você não é pouco diligente a dirigir e bater, né? Porque você sabe que isso acaba voltando para você. Esse conceito as pessoas ainda realmente não têm, tá? As pessoas ainda gastam achando que podem gastar sem se preocupar que no final das contas esse negócio volta, tá? Então existe sim uma mudança, não é uma mudança cultural, olha, não é uma mudança cultural. Se você olhar nos anos 80, nos anos 90, você tinha o conceito do médico da família, que é o melhor médico que pode existir. O que a gente defenda é que se volte esse conceito do que a gente chama de atenção primária. Hoje tem um país no mundo, que é a Inglaterra, que está caminhando para isso. Então, assim, o usuário, né, o colaborador da empresa, o dono da carteira, ele é soberano. Ele vai fazer tudo o que ele pode fazer dentro dos limites. E mesmo quando ele também não consegue fazer, ele vai lá e ainda judicializa, né? Ainda tem agora. O pessoal está judicializando, inclusive, aplicação de vacina. Tem um estado aí que quer fazer, então falta realmente esse conceito aí do mutualismo. Mas a maioria das pessoas não é assim, tá? A maioria das pessoas tem consciência e está mudando, está aceitando. A Ana deu o exemplo da telemedicina, que é um muito bom exemplo. Eu, por exemplo, como usuário, eu prefiro muito mais, se eu estou com uma gripe, se eu não estou com uma coisa mais, fazer uma telemedicina, tá? Outro dia eu fiz para o meu filho, um probleminha no olho. Eu estava no meu sítio em Araras, ligamos para um médico, por acaso um médico até aqui da empresa, do Dr. Marco, e ele fez uma consulta, olhou, depois a gente tirou foto e ele conseguiu. Eu fiz uma consulta dermatológica, que a pessoa tem que me examinar, eu mostrava pelo celular, olha, eu estou com uma mancha aqui e tal, e ele conseguiu me examinar, entendeu? O risco, primeiro que é mais barato, isso é mais barato para você, né? Acaba sendo mais barato, até o teu reembolso, eu não tenho reembolso 100%, foi uma consulta mais barata, tá? E eu não tive o risco de ficar numa sala de espera de um hospital, porque por mais sofisticado que seja, se você chega no pronto-socorro, outro dia eu fui com meu filho, eu fiquei mais de 1 hora lá, uma cena horrível, entrando numa menina machucada e tal, e era desnecessária a minha ida. Até eu, era desnecessária a minha ida, porque eu tenho a cultura de ir. Então, está mudando. A gente tem aqui na empresa um software que a gente chama do painel de senhas, tá? Toda vez que entra um pedido de uma cirurgia, ele vai, ao mesmo tempo, ao operador, ele cai aqui na empresa, tá? A gente recebe cerca de 7.000 senhas de internação por dia, tá? Só que a gente não trata todas.
A gente não trata todas. A gente tem um robô, esse robô ele é customizado por empresa, então ele sabe ou qual é o maior custo, ou onde tem mais problema, onde a coisa está mais errada, e cada vez mais os médicos vão atualizando, e cai no médico da nossa empresa, que pega e liga para a pessoa. Incrível, Maurício, a experiência que a gente está tendo, as pessoas mudam o procedimento, mais da metade muda o procedimento se o procedimento é errado. Ela se convence de que, olha, eu vou fazer aqui uma telemedicina, ou eu vou para uma clínica de atenção primária. Né? No final do dia, o ser humano ele quer colaborar, que ele não tem a cultura, a gente está com a cultura do gasto. Se você olhar, as maiores operadoras que oferecem as maiores redes que são que tem os maiores gastos. Você deu um excelente exemplo que eu adoro dar. O hospital nos Estados Unidos não tem sala que parece um hotel e nem Netflix no quarto. Né? A gente tem rede aqui hospitalar que vende uma medicina, uma Netflix no quarto, né? Uma coisa bacana, e a pessoa acha isso legal. Isso é caro, você está pagando por essa Netflix no quarto, entendeu? Não é necessário esse tipo de coisa. Sem falar em outros aspectos, de fraude, né? Que tem muito, eu mesmo, quase que teve um processo comigo de um médico, eu tinha um procedimento simples para fazer e ele queria me internar. Não, foi internar, tem anestesia. Aí falou, não, porque você é hiperativo, você é muito ansioso, muito nervosinho, eu vou te dar uma apagada. Eu falei, você está louco, eu vou tomar uma anestesia. E era um procedimento que custava R$15 mil, e o plano aprovou. O problema é que o plano aprovou. Hoje, as operadoras, você comentou, só terminando aqui, do conflito. Eu não acho que tem tanto conflito, não, tá? Tanto é que uma grande operadora nos contratou. Nós desenvolvemos algoritmos para uma das maiores operadoras do país. Os algoritmos dela, ela brincou, mas eu vou dar para outros corretores. Eu falei, não tem problema com isso. O meu maior ativo não é o software, o meu maior ativo é meu tempo. E até eles chegarem, entenderem e conseguirem fazer, a gente está 6 meses na frente e desenvolvendo outras coisas bacanas. Eu acho que isso aqui você tem que dar realmente para melhorar como um todo a questão da medicina no país. A gente fez essa colaboração, porque a operadora ela também tem interesse na redução de custos. Assim como a empresa, a operadora também tem interesse na redução de custos. Terminando aqui, uma das coisas que a gente bate muito, a gente até tem um site, que é o VCMH, acho que é vcmh.com.br, depois o Pedro Borges me corrige. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem duas inflações. Você tem a inflação médica e você tem a inflação real, né? O IPCA ou o IGPM. Não faz sentido nenhum você ter inflação médica. A gente defende que nossos clientes deveriam ter reajustes baseado em índice de GPM e de IPCA, e dá para fazer. Não tem um cliente que a gente tenha trabalhado, nenhum cliente que a gente tenha trabalhado, que a gente não tenha conseguido reduzir o sinistro double digit, 2 dígitos. É de 10% para cima. O mato está muito alto e tem muita coisa para fazer, começando pela mudança de cultura também. O próprio colaborador precisa colaborar e mudar sua cultura. Vou voltar para você, Maurício. Ou para quem quiser fazer uma pergunta aí. Ana, quer complementar? Se você me permite, Pedro, só complementando, Maurício, também foi ótima a sua colocação. Eu acho que a gente tem 3 questões que são fundamentais aqui para a gente melhorar o custo e melhorar a oferta de serviço e a qualidade, né? A gente precisa ter prática baseada em evidência. Então, tem muita gente fazendo procedimento desnecessário. Então, prática baseada em evidência, a gente precisa ter novos modelos de pagamento, e aí os países que o Pedro citou, Inglaterra, França, Holanda, já trabalham com novos modelos, não é só o fee for service ou o capitation, que são as duas pontas que não estimulam, né, não estimulam com que a gente tenha um sistema, né, mais íntegro, mais ético, acessível a todos, com o custo, né, que todos possam pagar. Então, a gente precisa de novos modelos, pagamento por valor, pagamento por resultado, pacotes, né, e, é claro, a gente precisa de educação em saúde. Né? Então, a gente precisa capacitar as pessoas, porque é uma mudança de paradigma, as pessoas estão acostumadas, é o que o Pedro falou. Hoje, 66% das pessoas que vão ao pronto-socorro são pulseirinha azul e verde, elas não deveriam estar lá, gente. E por que elas estão lá? Será que elas não tiveram acesso? Elas não tiveram um profissional que criou vínculo? Elas fizeram algum procedimento desnecessário, né? É isso, acho que são esses 3 pontos. Eu acho que eu insisto, se tiver alguém para falar aí, por favor, me interrompa, tá? Eu acho que isso aí sem dúvida nenhuma, é mais um
se a gente pode dizer benefício, né? Mas é mais uma aceleração vinda da Covid, né? Quando você fala telemedicina é fantástico. 90% das vezes que eu fui a um médico na minha vida, eu podia ter falado com ele pela internet. Ele ia me atender do mesmo jeito, eu não ia ter que sair da minha casa, me deslocar, achar um estacionamento, ficar esperando, que é um saco, né? Que pô, 10 horas é o nome do horário da consulta, não é a hora da consulta, é o nome dela, né? E por aí vai, e você realmente tem um ganho. E eu acho assim muito interessante, né, o modelo da saúde brasileiro, que realmente tem que ser muito repensado, né? Eu tenho diversos amigos, vocês com certeza têm diversos amigos morando em Portugal, e eles lá gostam de falar mal do Brasil. Todo mundo gosta de falar mal do Brasil, uma beleza. Eu estou lançando um site, pare de falar mal do Brasil, porque é um absurdo isso. Aí o cara, porque aqui em Portugal eu pago de 100 euros por mês de assistência médica, coisa e tal. Aí, vira e mexe, esse cara está aqui no Brasil. Eu, o que você veio fazer aqui no Brasil? Vem fazer um check-up. O cara está em Portugal, paga 100 euros de plano de saúde, mas ele não deixa de pagar o plano brasileiro e ele pega todo ano o aviãozinho dele, de 2 vezes por ano, porque o check-up mesmo ele vem fazer no Brasil. Porque aí ele quer usar aquele hospital 5 estrelas com Netflix, quer fazer 240 tomografias, 150 ressonâncias, e porque lá não faz. Você faz 2 por ano, 1 por ano. Se você for, eu já fui em um hospital na França, em Nimes, cidadezinha de, sei lá, 50 mil habitantes, e fiquei 5 horas numa fila de espera para ser atendido. Né? Quem diz que a medicina lá é melhor é mentira, daqui a nossa aqui é muito melhor. Né? Mas aí eu fico nesse tema. A gente precisa convencer o usuário, né? A gente precisa realmente trabalhar o usuário de que essa prática ela precisa mudar, que isso sai caro para ele, que isso gera o processo de conflito, né? E a tecnologia, aí eu acho que o caminho de vocês está realmente certíssimo nesse trabalho com a da tecnologia, buscando informação dos dados, né? Trabalhar os dados para gerar informação, e fazer um trabalho muito forte de conscientização das pessoas no benefício que isso traz de uma forma coletiva. Né? Eu acho que, complementando o que eu queria dizer, seria realmente isso. Está livre aí. Eu acho que não tem comentário, só tem um comentário aqui da Alessandra, informando que a telemedicina entrou muito forte com a chegada da pandemia. Isso foi muito bom para o equilíbrio dos gastos no sistema de saúde, fez as pessoas ficarem mais conscientes. No hospital são realizados exames desnecessários, pois geralmente eles já possuem pacotes que englobam alguns exames, realmente. Enquanto a telemedicina, você é orientado pelo especialista e o custo dos exames são menores, pois os médicos só solicitam algo que realmente seja necessário. Carla, deixa eu fazer uma colocação aqui, uma provocação ao Pedro e à Ana. Hoje, pegando ali o slide que fala sobre a revolução na educação e principalmente na saúde, que foi onde a gente se aprofundou, a gente percebe um cenário aí de crescimento das health techs. Né? Cada ano a gente tem mais health techs sendo lançadas, né? E isso naturalmente traz um contexto, né? Um propósito dessas health techs de trazer disrupção ao setor que a gente está colocando aqui os diversos problemas que existem. E aí, aprofundando um pouco mais sobre isso, a gente vai perceber que essa disrupção está proposta na questão dos prontuários eletrônicos, dos exames digitais, os próprios wearables que o Pedro citou, né? E até mesmo na parte da gestão, do que é levado isso às empresas, principalmente linkado aí à questão da saúde suplementar. Então, a gente está falando aqui, sim, de atendimentos em hospitais, a gente está falando na questão dos exames, está falando na questão da gestão. Tudo isso colocado a partir dos dados. Né? A gente viu aí na apresentação que a tecnologia nos traz mais acesso a esses dados. Então, a pergunta seria a seguinte: a tecnologia é um ferramental, né? Está à disposição de um propósito. Né?
a integração seria esse propósito, Pedro? Quer dizer, a tecnologia ela tem como um dos objetivos, o alvo que ela quer acertar, a integração é pelo menos aí um dos 3 maiores propósitos disso que está se fazendo, quer dizer, essa integração que a gente está vendo aí, até você citou aí um grande grupo, né, o Grupo DASA, fazendo o anúncio agora de uma medicina muito mais integrada, né, e trazendo a tecnologia também como suporte a todo esse processo. É algo que se busca agora, nesse primeiro momento, essa integração? Quando você fala integração, você está falando uma integração de dados, né? Ou dos dados. Isso. A integração dos dados é um caminho, né? A integração de dados o Maurício entende bem isso, você precisa fazer bem feito, você tem tecnologia, algoritmos e técnicas para fazer isso, para que você consiga fazer o cruzamento de dados. Novamente, os algoritmos que a gente desenvolve aqui na ITechCare, eles têm toda a lógica do varejo, basket analysis, né? Redes neurais, são técnicas e tecnologias usadas no varejo que a gente agora está trazendo para a saúde. Porque, de novo, qual é o objetivo? É você traçar o perfil de consumo. Através do perfil de consumo, você consegue predizer o futuro, tá? Igualzinho como o varejo faz, e você consegue direcionar suas ações dessa forma. Então, a gente aqui na Case, a gente não sai fazendo coisas sem antes integrar os dados e fazer o que a gente chama do diagnóstico médico daquela empresa, para saber aonde agir. Exemplo, todo mundo, nossos maiores concorrentes, querem tratar um oncológico. Oncológico, a nossa experiência, ela sabe muito bem disso, o que a gente tem que fazer é acolhê-los. Talvez algo que a gente está entrando agora, novamente, com a integração de dados, a questão do PBM, que são os medicamentos, né? Então, existe um lobby muito grande da indústria farma junto a órgãos, né? Eles acabam colocando remédios caríssimos, que na verdade são até testes, e isso aumenta muito o custo do oncológico. Tirando isso, que é algo que tem que dar um zoom e tem que rever, você tem que tratar um oncológico. É caro, mas é um caro necessário. Então, voltando ao ponto do Maurício, a gente também não quer... o que a gente quer é o desnecessário, é o supérfluo, que é muito, né? Aqui a gente, por exemplo, gosta de tratar o que a gente chama de eventos médicos de grande frequência e pouca variabilidade, como, por exemplo, a OPME. Eu tenho um cliente que tem uma série de problemas de cirurgia de punho, tem outro que tem cirurgia de... Aqui que tem fraude, aqui que tem diagnóstico errado, aqui é onde os médicos usam. Então, isso só consegue ser feito através da integração dos dados, tá? Esse é um ponto, digamos, mais tático operacional. Existe o estratégico, que eu acho que é o seu outro ponto, que é a integração dos stakeholders. Isso é super necessário, tá? Isso é o que a gente chama de integrar o ecossistema, de você criar realmente uma entidade que sabe tratar o ecossistema. Pelo que eu leio, pelo que eu observo, o DASA está anos na frente, entendeu? Ele começou com exame, ele agora tem exame, tem hospital, ele tem telemedicina, ele tem também a corretagem, ele também tem a tecnologia. Então, talvez seja hoje no Brasil quem mais entende. A gente tem uma admiração muito grande pelo que eles estão fazendo, tá? Porque é muito necessário essa ligação do ecossistema. Novamente, medicina é mutualismo. Tratar medicina, você tem que ter o conceito do mutualismo. Não dá para poucos ganharem muitos. O cara tem, desculpa dizer aqui, mas tem hospital no Brasil que tem EBITDA de 35%, quando a média global é 5%. Pô, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, entendeu? E a população não conseguindo ter acesso, como a Ana falou. Porque tem esse ponto, né, Ana? Muitas vezes a pessoa vai no pronto-socorro porque ela não tem a rede, porque ela não tem acesso à telemedicina, porque ela não tem a clínica de atenção primária. Então, isso é outra coisa que a gente faz. A gente tem um software que a gente desenvolveu justamente para a operadora, que ela cruza o consumo de consultas, vamos dizer assim, das pessoas
a geolocalização e a gente indica, a gente chama estudo de viabilidade de clínica de atenção primária. Então, a gente está criando um mapeamento no Brasil inteiro, e isso está à disposição das grandes operadoras, a gente vende isso para as operadoras, aí não é nem a empresa, é a operadora, aonde que ela deve botar uma clínica de atenção primária, porque a gente sabe que a clínica de atenção primária ela vai reduzir em 40%, 50% o custo. Né? Tem empresas fazendo isso muito bem feito. O BRF é uma empresa dessas. Eu sei que o Grupo Arcelor também tem uma iniciativa de Ambev, está começando a investir pesado nisso. Então, a atenção primária, ambulatórios, a Ana é uma especialista nisso, é algo muito importante. Isso faz parte do ecossistema, né? Dessa integração, porque ele está integrado à telemedicina. Né? Outro aplicativo que a gente está desenvolvendo é da jornada do paciente, né? Que começa com o filtro de um médico de família. Então, o médico de família te atende, ele já te dá os exames, ele já faz o agendamento, e com isso você vai integrado à rede. Ninguém está falando de... Tem que ter hospital, tem que ter muito mais hospital. O hospital é importante, rede hospitalar é importante, fazer exame é importante, mas na hora certa, na quantidade certa, né? Não de uma forma absurda. A gente ofertava os serviços de forma muito fragmentada, né? E agora também, com a integração da informação, a gente consegue gerir melhor esse cuidado, né? O que o Pedro falou, imagine esse aplicativo, você vai ter todas as informações num lugar só. Então, isso é ótimo para o beneficiário e é excelente para o profissional também, porque os profissionais também sofrem com a falta de dados, né? O médico, quando ele atende a pessoa, encaminha para um especialista, ele não tem o retorno, ele não sabe se a pessoa foi no especialista, se fez o exame, se está tudo bem, se ele nesse meio tempo descompensou, foi ao pronto-socorro, né? Então, integrar é uma forma também da gente oferecer um cuidado melhor, né? Sair do fragmentado e ir para a integração do cuidado. Pedro, uma curiosidade. Estão me ouvindo? Sim, sim. É mensurável a quantidade de exames que não se pega o resultado? Sim. No Brasil, eu acho que isso aí, eu tinha esse dado, eu vou dar um bico aqui, mas eu tinha esse dado, só um ano atrás eu chamei a atenção, acho que 30% a 40% não pega o exame. Excelente ponto. 30% a 40% faz o exame e não pega. E olha, isso é medido, inclusive, não é ir lá fisicamente, não, tá? Não baixa na internet. Não baixa na internet o exame, tá? Eu fui no médico, e eu passei por isso, tá? O médico pediu uma série de exames, já era a segunda vez, eu tinha me incomodado, porque eu tive que tirar 30 ampolas, né? Então isso me incomoda, porque demora mais. Pô, eu sou meio mimimi nessas coisas, eu desmaio, tirando sangue. Sangue é teu, né? Tá pegando teu sangue. Eu não sou muito bom nisso, e isso me incomoda. Eu falei, por que você está pedindo isso aqui? Porque eu acho que você não está nem vendo. Aí falou, não, o plano cobre. Ah, cara, mas tomou uma bronca minha. E não voltei mais nesse médico, tá? Então, já que, né, Pedro? Já que você está aí, então aproveita. Porque eu não tenho certeza, mas acho até que ele ganha. Isso é fato, isso é real. Né? É uma loucura a quantidade de exames que as pessoas não buscam o retorno dele e não voltam ao médico para contar que fez exame. É pior ainda, né, Maurício? Você consegue mapear isso, Maurício. Método. Consegue mapear. A gente tinha que mandar isso aqui para a empresa, né? E a empresa cobra do cara. Tem um outro software. A gente tem isso no software. A gente tem um software de auditoria de robótica que ele tem 9 elementos de possíveis fraudes. Você sabe que um dos maiores, que é uma coisa que a gente acha que é uma prática, né? A gente está, coitado, falando do colaborador, mas do médico também, né? A gente está defendendo. Tem um médico bom e ruim. A gente tem um software que chama encaminhamento entre profissionais. Ele usa como base tecnológica a rede de neurais. A gente consegue ver que médico encaminhou para qual médico o paciente. E, assim, é impressionante. A gente tem um cliente que tinha um médico com 65 encaminhamentos para um outro. Ou seja, ele é pouco resolutivo. Tem uma especialização. Um cliente nosso descredenciou 2 clínicas que faziam esse tipo de fraude. Não, vai para o fulano, aí desse vai para o outro fulano. Ah, eu preciso de uma... É muito comum essa prática eles fazerem. Eu vivi isso.
Eu caí, eram 6 médicos. Um mandava para o outro, mandava para o outro, mandava para o outro, mandava para o outro, mandava para um. Eu falei, cara, vocês estão de brincadeira comigo, eu virei ratinho de vocês aí. Eu falei pro cara, eu sou ratinho de vocês. Vai sendo cobaia, né? Você é ratinho. O sistema está errado, o sistema está errado. E isso é fraude, né? Isso é fraude. Mas a gente acha que fraude é o cara... Tinha que ter uma forma de você chegar para o camarada que fez esse uso indevido, que fez esse troço, que fez uma coisa, e trazer a conta para ele. Isso tinha que ser... Mas a gente traz, a gente mostra. A gente foi, eu até posso falar qual foi, porque foi na minha ex-empresa, né? Eu fui lá com o CFO da IBM, eu mostrei. Falei assim, eu tenho como ir atrás disso, né? Porque a operadora pagou. E isso aí não era esse tipo de coisa, não. Era cirurgia indevida, né? Era acupuntura, esse caso é clássico, numa cirurgia de uma cesariana. Cesariana, então, tem muita fraude. Era rinoplastia com cesariana. Né? Vou aproveitar aqui que você está meio negócio, já faz também, acerta o teu nariz aí. Né? Tem de tudo. E aí ele falou, eu quero ir atrás. Eu falei, cara, mas a operadora pagou. Não deveria, mas ele não deveria, porque eu estou num pós-pagamento, ele deveria estar me vigiando, mas não vigia. Sabe por quê? Porque ele faz por amostragem. Mas as pessoas são muito venais, né? O problema é que as pessoas são muito venais. Enquanto isso não trouxer uma consequência efetiva para a pessoa venal, né? Enquanto a gente não entender que o venal ele é um danoso à sociedade, né? Tem que trazer conta para o cara. Isso tem que ter uma penalização ao infrator de uma forma muito, muito efetiva, muito incisiva, porque esse cara ele está prejudicando a sociedade. Seja o paciente que aceita fazer o tratamento no nariz quando for fazer uma cesariana, seja o médico que concorda em fazer com aquela coisa. Isso tinha que ter um peso de consequência. E se a sociedade não mudar nesse sentido, eu não vejo solução. Mas a solução é criminalização. Não vejo outra alternativa. Bom, não sei como é que estamos de horário aí, eu fico falando até 5 horas da tarde. Acho que deu, né, cara? Fiquem à vontade aí, se alguém quiser mais fazer alguma pergunta, alguma observação, o Pedro, a Ana... Ok, eu só quero agradecer aí mais uma vez a oportunidade da Câmara Portuguesa. Quem está presente aqui, né, Maurício, não é associado, venha se associar. Aqui é um lugar super agradável, extremamente profissional e de amigos. Né? Com certeza. E, mais uma vez, agradeço o meu grande mentor aqui, Maurício, meu grande amigo. Isso é o papo. Obrigada.